E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai dar sequência, né, ao capítulo 15 e a gente viu que Paulo está falando sobre ressurreição, né, sobre a ressurreição de Cristo e sobre a ressurreição, né, dos mortos, né, dos cristãos. Paulo tem a necessidade de falar sobre isso porque aquela igreja estava absorvendo a cultura e o ensino da cidade de Corinto, né? E eles não acreditavam, né, na ressurreição. Eles acreditavam na imortalidade da alma e não acreditavam na ressurreição. Então Paulo defende, para defender a fé cristã, né, que está firmada ali na ressurreição de Cristo, ele precisa ensinar a igreja a respeito desse assunto, né? Então a gente vai ver a segunda parte do capítulo 15, dos versículos 35 ao 58, né, para finalizar esse ensino aí de Paulo a esse respeito, né? Então, como a gente vem fazendo, a gente vai lendo aos pouquinhos e vai explicando, né? Então, a ideia central dessa parte, né, é mostrar que a morte ela não tem poder para manter os cristãos na sepultura. Então Deus os ressuscitará dentre os mortos com um novo corpo restaurado e apto para uma nova realidade no reino de Deus. Então isso que a gente vai abordar nessa parte do capítulo. Bom, uma introdução, né? Como que para ter certeza de que ninguém iria interpretá-lo de maneira equivocada, né, e interpretar a ênfase dele na ressurreição física de maneira equivocada, e nem confundir a ideia de que a carne, né, que se decompõe na sepultura, ela será de algum modo renovada. Paulo ele encerra suas considerações sobre a ressurreição com uma afirmação que é culminante acerca da natureza do corpo ressurreto. Então, ao contrário do que ao contrário do corpo que pertence à era da corrupção e da morte, o novo corpo será adequado para a nova era da presença de Deus, em que a morte e a corrupção não existem mais. Então, a transformação do corpo do estado perecível para o estado imperecível ocorrerá de modo instantâneo no momento em que todos os cristãos forem ressuscitados. Então, nesse momento, o pecado e a morte terão perdido todo o poder e os cristãos serão transformados, adequados para viver na nova realidade de Deus, né? Então, vamos ler o texto do versículo 35 ao versículo 38. Mas alguém pode perguntar: como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? Insensato! O que você semeia não nasce a não ser que morra. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como de trigo ou de alguma outra coisa. Mas Deus lhe dá um corpo, como determinou, e a cada espécie de semente dá seu corpo apropriado. Então, Paulo começa com essa pergunta, né? Como os mortos ressuscitam? Então, ao desenvolver a argumentação de que Deus concede corpos adequados a seu propósito, o apóstolo ele desenvolve uma analogia entre o conhecido vínculo semente-planta, né, e a relação entre o corpo natural e o corpo ressurreto. Então, desse modo, ele enfatiza a continuidade sem rejeitar a transformação, né? Então, ele também ilustra de que maneira Deus transforma a morte em sementeira para a nova vida. Então, a semente ela precisa morrer antes que de dentro dela possa surgir nova vida.
Aquilo que brota do solo é diretamente relacionado ao que foi semeado. Ao mesmo tempo, não há comparação direta entre a semente e a planta que ela produz. Então, quanto à ressurreição, há uma continuidade e também uma descontinuidade. O corpo ressurreto, ele não é o mesmo, com essas mesmas características do corpo que foi semeado. Ele é infinitamente superior. Então, assim como o bulbo de uma flor, ele é feio, mas depois ele desabrocha uma bela flor, assim também é o corpo da ressurreição, né? Então, a semente semeada, ela morre, mas dela nasce uma planta linda e viçosa. Então, a semente, ela passa por uma transformação completa. Contudo, é possível olhar para a planta e ver a semente. Então, da mesma forma, embora os cristãos não saibam como será exatamente o seu corpo ressurreto, né, quando eles forem ressuscitados, não terão dúvidas a respeito do vínculo do novo corpo com o corpo de hoje, né? Então, nós vamos manter a nossa identidade no corpo da ressurreição. Apesar de o corpo ser outro, não ser este corpo de carne, e a gente vai entender mais para frente por que o corpo vai ter que ser diferente, não vai poder ser esse corpo de carne. Embora não seja esse mesmo, nós vamos manter a nossa identidade, né? Vai ser um corpo restaurado, um corpo glorificado, né? Então, a vontade especificadora de Deus para a sua criação resulta em corpos diferentes. A criação será restaurada da queda por meio do ato divino recriador da ressurreição. Então, Deus, ele não devolve corpos a almas desencarnadas. Antes, ele recria cada seguidor de Cristo com um novo corpo celeste sem quebrar o vínculo com o corpo natural, né? Vamos ver do versículo 39 ao 41. Nem toda carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outra, as aves têm outra e os peixes outra. Há corpos celestes e há também corpos terrestres, mas o esplendor dos corpos celestes é um e o dos corpos terrestres é outro. Um é o esplendor do sol, outro da lua e outro das estrelas, e as estrelas diferem em esplendor umas das outras. Bom, então Paulo aqui, ele muda a ilustração para permitir o contraste entre os diversos corpos. Então, ele mostra que assim como há diferentes tipos de carne, há também diferentes tipos de corpos da ressurreição. O argumento é que se Deus é capaz de fazer diferentes tipos de corpos para homens, para animais, para aves e peixes, por que ele não seria capaz de fazer tipos de corpos diferentes para nós na ressurreição? Então, concluir a discussão com esse contraste, né, entre os corpos celestes e os corpos terrenos é uma forma brilhante de fazer uma analogia que esclareça a diferença entre o corpo cristão antes da ressurreição e depois dela. Então aqui ele está comparando o corpo, esse corpo de carne, né, terreno que nós temos, com o corpo que virá depois da ressurreição. Deus é poderoso para nos dar um novo corpo, né? Então, além das diferenças de formas observáveis no âmbito terreno, Deus concederá esplendor distinto a corpos diferentes em sua esfera celeste. Então, esse destaque do contraste entre as duas esferas permite uma exposição completa das diferenças entre os corpos celestes e os corpos terrenos. Além de uma mudança de forma, também ocorrerá uma alteração de glória. Então, o caráter desonroso do corpo terreno será transformado e receberá uma glória adequada à esfera de Deus.
Então, os nossos corpos eles vão ser transformados. E Paulo vai continuando o seu argumento, né? Vamos ler do versículo 42 ao versículo 44. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Então, Paulo vai fazer aqui essa comparação entre o corpo terreno e o corpo celeste. Ele oferece 4 declarações paralelas para delinear as distinções entre o corpo terreno e o corpo celeste. Primeiro, ele fala do corpo perecível e do corpo imperecível. O primeiro par contrastante se refere ao final da decomposição, ou seja, da deterioração biológica. O corpo colocado na terra, ele é perecível, ele é corruptível, ele é sujeito à decomposição. O que é ressuscitado, ele é imperecível, ele não está sujeito à decomposição. Então, o envelhecimento, as enfermidades e as dificuldades da carne e do sangue vão deixar de existir. Por isso ele será imperecível. Depois ele fala de desonra e glória. O segundo par, ele trata da honra e da vergonha. Então ele diz que o que é semeado em desonra ou em vergonha, ele será ressuscitado em glória ou em honra. Então, a questão da honra e vergonha era de suma importância nas sociedades greco-romanas antigas. Então, o contraste entre desonra e glória permite que Paulo associe a honra do corpo ressurreto à condição sublime de Deus. A vergonha, que pode sobrevir até mesmo aos honrados nessa era, ela é removida na ressurreição. Então, além disso, os seguidores de Cristo que foram envergonhados, eles serão ressuscitados para uma reputação elevada. Então, sua própria condição e seu esplendor serão transformados. Não vai existir mais a desonra e a vergonha, nós seremos glorificados. Teremos um corpo glorificado e honrado. Depois ele fala sobre fraqueza e poder, e esse terceiro contraste é referente à transformação do estado presente de humilhação dos cristãos. Fraqueza é um termo usado para uma enfermidade física debilitante, para fraqueza moral e para impotência geral. Expandindo o seu primeiro contraste, Paulo inclui aqui a fraqueza da condição humana de modo geral. Então, o poder de restauração que os cristãos já testemunharam parcialmente por meio dos dons do Espírito, ele será aperfeiçoado na ressurreição. Então, nós seremos transformados pelo poder de Deus. E ele faz a comparação do corpo natural e do corpo espiritual. O quarto contraste é uma síntese. Então, ele diz que o que é semeado corpo natural será ressuscitado corpo espiritual. Então, o corpo atual ele será transformado em um corpo apto para a sua nova realidade na ordem restaurada de Deus. Então, aqui o objetivo de Paulo ele não é fazer contraste entre corpo e espírito, nem afirmar que o corpo é transformado em espírito. Antes ele explica que o corpo ressurreto não terá quaisquer fraquezas do corpo natural e, portanto, ele estará apto para o reino de Deus. Versículo 45 ao 47. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão,
tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem do céu. Então, aqui, a fim de rebater qualquer noção gnóstica, né, forte naquela cultura, de que o espírito ou a alma tem primazia e de que a experiência física é um mero estado temporário pelo qual o espírito passa antes de ser liberto novamente a seu estado espiritual, né? Para rebater tudo isso, Paulo volta à sua analogia entre Adão e Cristo para esclarecer. Então, Paulo descreve Adão como ser vivente. Em seguida, para destacar tanto a sequência quanto a diferença, o apóstolo chama Cristo o último Adão e o descreve como espírito vivificante. Então, o primeiro Adão, ele recebeu vida natural como dádiva para o corpo. O último Adão concede ao corpo vida proveniente do espírito. Portanto, a experiência no corpo natural vem primeiro. O corpo dotado de poder do espírito vem depois do natural e tem início na ressurreição, né? Então, por isso, Paulo faz essa comparação para esclarecer isso, né? Como a gente viu, as ideias da filosofia grega estavam entrando dentro da igreja. Então, Paulo precisa esclarecer alguns pontos de conflito ali entre o cristianismo, entre o evangelho, né, e essas ideias gnósticas, né, essas ideias gregas que estavam entrando dentro da igreja. Versículo 48 e 49. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são do céu ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial, né? Então, percebam aqui que a intenção de Paulo não é sugerir nessa comparação, né, não é sugerir que o nascimento de Cristo foi determinado por Deus, enquanto o de Adão foi diferente disso. Não é isso que Paulo está dizendo, né? A expressão homem do céu também não propõe que Cristo não é plenamente humano, né? Nós sabemos que tanto o nascimento, né, a criação de Adão e o nascimento de Cristo foi gerado por Deus, né? E que Jesus era 100% homem, 100% Deus. Então, a retórica de contrastes do apóstolo lhe permite associar o relato da criação de Adão em Gênesis àquilo que é natural. Então, Adão é relacionado à terra, é relacionado ao pó. De modo contrastante, a concepção de Cristo, induzida pelo Espírito, anunciou a vinda da nova era divina do Espírito. Então, conforme o argumento de Paulo, os cristãos que no momento são portadores da imagem do pó do primeiro Adão, eles serão transformados à imagem do último Adão quando forem ressuscitados. Então, Cristo, que é o homem do céu, ele é a primícia daqueles que serão ressuscitados para viver na nova realidade de Deus. Por meio de Cristo, Deus restaurará a criação e a criação à sua ordem original. Então, Paulo não está desmerecendo nenhuma das criações, né? Ele está fazendo distinção entre aquilo que é natural e aquilo que é espiritual, para mostrar que hoje nós somos imagem daquilo que é natural, mas nós que cremos em Cristo
quando formos ressuscitados, seremos imagem daquele que é espiritual, que é o próprio Cristo, que é o homem do céu. E aí Paulo diz: irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Então, eu disse que a gente veria mais para frente o porquê que o nosso corpo seria transformado. Não seria essa carne. É justamente por causa disso, porque carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Todos, vivos ou mortos, serão transformados. Essa transformação total, ela é necessária porque carne e sangue, ou seja, a qualidade do corpo em sua natureza caída, não podem herdar o reino de Deus, em que a decomposição e a morte não existem mais. Então, Paulo, ele emprega carne e sangue no sentido tradicional hebraico, como figura de linguagem para os seres humanos em seu presente estado caído, e não como referência a uma parte física separável do ser humano, ou seja, a alma do corpo. Então, a ideia de herdar dádivas prometidas por Deus é um conceito bíblico que é bastante conhecido. Então, uma vez que os seres humanos caídos não podem herdar o reino de Deus, os cristãos eles precisam ser transformados. Então, os cristãos serão ressuscitados e serão transformados, para que assim a gente possa receber essa herança, do reino de Deus. Versículos 51 a 53. Eis que eu lhes digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Então, aquilo que Deus revelou não foi a sequência dos acontecimentos à volta de Cristo, mas foi o caráter necessário, repentino e pleno da transformação na segunda vinda. Então, como será? Ela acontecerá enquanto alguns ainda estiverem vivos e se dará em uma fração de segundos. A imagem que Paulo usa para expressar essa repentinidade, é um piscar de olhos. Ou seja, vai ser num instante, num piscar de olhos, num momento. E o momento de transformação ocorre no tempo determinado por Deus. E ele é anunciado pelo toque da trombeta. Então, Paulo, ele não propõe aqui a reencarnação de almas desencarnadas. Não é isso que ele está dizendo. Antes ele usa a ideia de vestimentas, quando ele diz é preciso que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, ele usa essa ideia de vestimentas apropriadas para fazer uma ligação com a imagem judaica de transformação da mortalidade para a imortalidade. Então, a pessoa que agora é perecível, ela será transformada e tornada imperecível. Ela vai se revestir, vai se vestir de novo com uma nova roupa, com um novo corpo. É isso que Paulo está dizendo aqui, ou seja, todos nós seremos transformados. Nós não seremos como nós somos hoje, A gente vai se despir desse corpo que é perecível e a gente vai se revestir de um corpo que é imperecível.
Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, então, ele combina aqui duas citações, uma de Isaías e uma de Oséias, para encerrar o seu discurso. Ele diz que a ressurreição, ela é o acontecimento em que os cristãos são resgatados do poder da morte. Embora a morte tenha um aguilhão, e aqui aguilhão é como o ferrão de um animal venenoso, ela foi tragada. A morte se tornou vítima da imortalidade. Então, o aguilhão da morte é o pecado. O pecado, ele é incitado pela lei e ele resulta em morte. A gente já viu na aula, no estudo de Romanos, Paulo fala muito bem sobre pecado e sobre a lei. A lei, ela revela o pecado, a lei nos faz conhecer o que é pecado. E o pecado resulta em morte. A morte é o salário do pecado. Então, o objetivo de Paulo é enfatizar que, pelo fato de o aguilhão da morte ter sido removido, o pecado ele perdeu o seu poder de remover os cristãos da presença de Deus. Então, a ressurreição, à espera dos seguidores de Cristo, ela comprova que eles morreram para o poder do pecado e foram vivificados para a presença de Deus. Então, a vitória ela já foi conquistada. A condenação ela foi removida e a vida nova do Espírito de Deus irrompeu no mundo. Então, por meio de Cristo, nós podemos vencer a morte, vencer o poder da morte e do pecado. Esse aguilhão que estava sobre nós, da morte, foi tragado. Não existe mais. Glória a Deus por isso. E Paulo termina com uma palavra de encorajamento. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. O apóstolo ele insiste com os irmãos para que sejam firmes e constantes na caminhada com o Senhor. A ressurreição de Cristo ela é a motivação teológica central para a vida e a adoração cristãs. Então, já que os cristãos serão ressuscitados, as suas lutas no presente, como fiéis beneficiários na comunidade de Cristo, não são inúteis. Eles têm motivos para permanecer firmes na fé, sem vacilar, mantendo o seu compromisso com o serviço a Cristo. Então, para a gente concluir, uma vez que a queda colocou a criação na situação intolerável de imortalidade perecível, toda a criação precisa ser transformada para estar apta para a presença plena de Deus. Então, Deus restaurará a sua criação a si mesmo, como era a sua intenção desde o princípio. Então, vamos fazer algumas aplicações com relação a todo esse capítulo que traz para nós esse fundamento da nossa fé com relação à ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo é a doutrina central da fé cristã. Nós não seguimos um Cristo preso na cruz, retido no túmulo,
mas o Cristo vivo e todo-poderoso. Ele não continua morto, mas ele ressuscitou, né? E está sentado no alto sublime trono. A ressurreição de Cristo é a garantia de que sua obra expiatória a nosso favor foi plenamente eficaz e aceita pelo Pai. Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação. A ressurreição de Cristo nos prova que a morte não tem a última palavra. O aguilhão da morte foi retirado, a morte foi vencida por Jesus. Não haverá mais morte. E por último, se Cristo ressuscitou, também nós vamos ressuscitar. E se vamos ressuscitar, importa que trabalhemos para Deus. A nossa obra no Senhor não é em vão. Portanto, devemos trabalhar com ardor na expansão do reino de Deus. Amém? Que a gente seja encorajado por essa palavra, né? E que a gente se alegre em poder trabalhar, em poder servir, sabendo que tudo aquilo que a gente faz para o Senhor não é em vão, né? E o que a gente faz é o mínimo, né? Diante daquilo, né? De tudo aquilo que o Senhor Jesus fez por nós, né? O mínimo que a gente pode fazer é servi-lo com amor, com gratidão no coração, né? E tendo a certeza de que assim como o Senhor Jesus foi ressuscitado dos mortos e que está sentado à destra de Deus Pai com um corpo ressurreto, com um corpo celestial, nós também seremos ressuscitados e nós também teremos um corpo. Nós o veremos como Ele é e nós seremos como Ele é, né? Com um corpo também glorificado. Que o Senhor Jesus nos abençoe e até a próxima.